Deixa com a mamãe, deixa, Biel. Queria levar, era? Glória a Deus. Já faz muito tempo, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu ainda era um estudante, eu ainda era um jovem estudando para ser pastor, eu estava no seminário nessa época. E eu lembro que eu estava com a impressão de que um irmão da igreja, que eu conhecia há muito tempo, a quem eu era próximo, estava chateado comigo. Eu fui até o Orelhão, perto da minha casa, né? Entreguei a minha idade. Eu fui até o Orelhão, o telefone público, perto da minha casa, e eu liguei para esse irmão, e eu perguntei, quando ele atendeu, meu irmão, eu poderia ir até a sua casa para conversar com você? E ele não entendeu, mas disse, claro, você sempre é bem-vindo na minha casa. E aí, quando eu desliguei o telefone, pouco tempo depois, eu fui até a casa dele para conversar. Contando assim, irmãos, até parece que foi algo fácil de ser feito, até parece que foi algo simples. Mas eu confesso para vocês que eu ainda lembro até hoje, porque não foi fácil. Eu confesso que eu estava muito nervoso, eu tremia muito, pensei muito, fui e voltei no telefone várias vezes, desisti, porque por algum motivo não estava sendo fácil eu procurar esse irmão para resolver um problema que eu achava que havia entre nós. Eu estava muito nervoso. Pastor, e por que você foi? Por que você buscou esse irmão? O motivo principal, eu digo para vocês, é por causa dos versículos nos quais nós iremos meditar hoje. O que me levou a tomar essa atitude, essa decisão, mesmo sendo jovem, estando nervoso, porque ele era mais velho do que eu. E o que me levou a fazer isso foi os versículos que na época eu li e hoje eu quero ler juntamente com vocês. Abra comigo a palavra do nosso Deus no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho escrito por Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 5. Quero ler com vocês os versos 23 a 26, meditar neles daqui a pouco. Mas antes, eu sempre gosto de refrescar um pouco a nossa memória, e eu queria lembrar, também informar para quem não estava aqui domingo passado, que nos dois versos anteriores ao verso 23, Jesus é muito claro, Jesus é muito direto sobre aquilo que ele não queria que nós fizéssemos e por que ele não queria que nós fizéssemos. Jesus começa dizendo ou lembrando que nós não devemos matar. Aquilo que nós estamos estudando no Antigo Testamento, em Êxodo 20, o sexto mandamento diz, não matarás. Aqui nos versos anteriores a esses que nós estudaremos hoje, Jesus começa lembrando, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento, a juízo, a consequências. Então Jesus começa lembrando aquilo que tanto eles como nós já sabemos. Então isso nós não devemos fazer, não devemos matar, não devemos tirar a vida física, literal de alguém. Por quê? Porque senão nós vamos sofrer consequências, nós seremos julgados, nós experimentaremos juízo por causa disso. Só que Jesus não para aí, Jesus avança no assunto
e diz que além de não tirarmos a vida literalmente de alguém, nós também não devemos ter atitudes homicidas. Nós não devemos não apenas assassinar alguém, nós não devemos também ter sentimentos e palavras de quem tira a vida de outra pessoa. Jesus fala sobre atitudes assassinas. E que atitudes são essas? Primeiro ele cita um sentimento de ira, aquele sentimento de raiva que você tem, que você deixa lá no seu coração. Você assenta ele no sofá do seu coração e diz: pode ficar aí, fique à vontade, continue. Então é essa ira estabelecida que Jesus cita aqui. Não é aquela ira que você sente, você se arrepende e muda, não. É aquela ira que você sente e você persiste nela, você progride nela. Jesus diz: não, você não pode. Se você se irar, você também está sujeito a julgamento. E aí Jesus fala também sobre palavras. Se você chamar o seu irmão, a sua irmã disso ou daquilo, você também está sujeito a julgamento. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer, irmãos? Não é só o nosso comportamento que traz consequências perante Deus, não. O nosso sentimento também traz. Pode ninguém estar sabendo o que a gente está sentindo, mas Deus sabe. Deus sabe o que eu estou sentindo contra o meu irmão, contra a minha irmã. E as minhas palavras também trazem consequências, principalmente perante Deus. Porque aqui Jesus diz: qual é a consequência? Porque eu não devo matar, porque eu não devo mirar, porque eu não devo dizer palavras de insulto. Ele diz: quem fizer isso estará sujeito a quê? Ao inferno de fogo. É pior do que a prisão da Itaitinga, né? É pior do que o IPPO. Acho que são 2 P's e 2 O's. Que pode ser pior do que o inferno de fogo? Então existem atos que nós não vamos responder perante a justiça terrena, mas perante a justiça divina, com certeza. Então, isso é o que nós não devemos fazer no nível do agir. Eu não devo tirar a vida fisicamente de alguém. No nível do sentir, eu não devo me conformar com um sentimento negativo contra alguém. Ah, mas eu não suporto fulano. Trate de aprender a suportar. Se você quer ir para o céu, mude o seu sentimento. E também com respeito ao falar. Ah, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Não mais. Isso não nos pertence mais, né? Falar o que a gente quer não é mais um direito nosso. Porque agora a nossa boca pertence a Deus, né? Ô Senhor, afaste essas carreatas daqui, Pai. Ah, Senhor. Já aqui, irmãos, então isso é só relembrando o que Jesus fala nos versos 21 e 22. Tá bom? Já aqui nos versos 23 a 26, Jesus vai ser mais positivo. Por quê? Porque agora Jesus não vai mais dizer o que nós não devemos fazer e por quê. Agora Jesus vai mostrar a solução. O que é que eu devo fazer? Eu já errei. Eu já mirei. Eu já disse o que eu não deveria ter dito. E agora, o que é que eu faço, Jesus? Tem salvação para mim? Tem. Jesus vai dizer o que fazer e por que fazer. Amém? Estão entendendo até aqui? Então, versos anteriores, não. Versos atuais, o que fazer e por quê. Amém. Vamos ler os versos. Começar lendo os versos 23 e 24. Ainda bem que tem pouco voto, né? Versos 23 e 24. Ai não, ainda tem mais.
Amém? Vamos nos voltar para cá. Que eu acho que não dava para ouvir, né, se eu falasse. Amém. Versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Vou ler de novo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, falando sobre ira, né? Não pode se irar, né? É o teste, viu? Se estiver pregando, você vai ser testado naquilo que você está pregando, pode ter certeza. Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por vivermos em um país livre, no qual, Senhor, nós temos essa oportunidade, Senhor, de, em um domingo pela manhã, escolhermos, Senhor, decidirmos vir até a tua casa, para desfrutarmos da comunhão com os irmãos, e principalmente da comunhão com o Senhor, Pai. Eu já quero, Senhor, pedir por este momento de meditação na Tua Palavra. E também, Senhor, pedir que o Senhor continue protegendo neste período de campanha, como também no próximo domingo, Pai, protege a integridade física, Senhor, e protege que haja, Senhor, paz, que haja tranquilidade, Senhor, em meio à campanha, também no dia das eleições, que o nosso país possa gozar, Senhor, de tranquilidade, e que hoje nós venhamos, Pai, a crescer, tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós, eu creio que vocês, como eu também, já tivemos pensamentos como: o que pode ser mais importante do que servir a Deus? O que pode ser mais importante do que oferecer o meu serviço a Deus? O que pode ser mais urgente do que trazer o meu sacrifício ao Senhor? Na nossa mente, no nosso pensamento, servir a Deus é tão importante, mas tão importante, que nada deve nos atrapalhar de fazer isso. Nada deve nos impedir de trazer o nosso sacrifício, a nossa adoração, o nosso serviço ao Senhor. Nada, eu não posso ser impedido por nada. E de fato, servir a Deus é algo importantíssimo. Nós fomos chamados para isso, nós vivemos para isso. Porém, percebam que aqui o nosso Senhor Jesus Cristo cita uma ocasião, cita um momento no qual a minha adoração a Deus precisa ser interrompida. Aqui Jesus menciona uma ocasião na qual a minha oferta a Deus, ela precisa ser adiada, ela precisa ser trazida para outro momento. E que ocasião é essa? Em que eu não apenas posso, mas devo parar o meu serviço a Deus. Eu devo interromper a minha adoração a Deus. Que ocasião é essa? Quando, ao trazeres ao altar a tua oferta, a oferta já está lá, ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti. Ali você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Do que é que Jesus está falando aqui? De qual possibilidade Jesus está falando nesses versículos?
Nos versos anteriores, como eu falei, Jesus proíbe a atitude. Jesus proíbe que eu não apenas tire a vida de alguém, mas também que eu, me irando contra alguém, diga algo que não deveria dizer. Então, eu creio que o contexto é esse. Eu estou indo servir ao Senhor, mas eu me lembro de algo que eu fiz que eu não deveria ter feito. Eu lembro de palavras que eu disse contra alguém que eu não deveria ter dito. Eu lembro de um irmão que está magoado comigo por causa de atitudes minhas, por causa de precipitações minhas, por causa de palavras erradas que eu disse contra ele. Então é nesse sentido, né? Não é que o irmão ficou com raiva de você sem motivo, né? Porque você não fez nada. O contexto não é esse. O contexto é... O verso anterior fala sobre palavras erradas que eu não devo dizer. Aí Jesus diz, se pois, ou seja, eu já falei. Eu já me expressei de forma errada, eu já disse o que eu não deveria dizer. Eu descarreguei a minha ira perante alguém. E aí eu vou servir ao Senhor, o que é que o Espírito Santo vai fazer, igreja? O que é que o Espírito Santo faz quando a gente peca, né? O que é que o Espírito Santo faz quando a gente erra, quando a gente peca? Ele nos convence, ele fala conosco. Então, o contexto é exatamente esse, né? Alguém que ficou magoado comigo por causa de palavras, de gestos, de atos que eu fiz contra ele. Deu para entender até aqui? O que então eu devo fazer nesse caso? Estou indo no altar, estou indo servir a Deus, oferecer o meu sacrifício a Deus, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo que alguém tem contra mim. Provavelmente porque eu dei motivos para isso. O que Jesus disse que eu devo fazer? Jesus diz, vocês estão me ouvindo? Então, Jesus diz, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Jesus diz, vai primeiro até o teu irmão. E não é, irmãos, porque o ser humano é mais importante do que Deus. Não é porque primeiro eu tenho que cuidar do ser humano, do meu relacionamento com o ser humano, para depois eu pensar no meu relacionamento com Deus, não. Claro que Deus, Ele tem a hierarquia, Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. Por que Jesus diz então que antes de oferecer a minha oferta a Ele, primeiro eu me reconcilie com o meu irmão? É porque não é da vontade de Deus que eu ofereça a Ele uma oferta manchada por um pecado que é trazido até a minha consciência. Não é que eu só vou servir a Deus quando eu estiver em perfeição. Tem gente que está sentado no banco que diz, não, eu não estou bem, eu ainda não atingi a maturidade que eu gostaria. Não, senão a gente não vai servir a Deus nunca. Não é que eu só posso servir a Deus quando não tiver mais pecado nenhum, não é isso. É porque se tem um pecado que o Espírito Santo está trazendo à minha consciência, e eu posso resolver, então eu vou resolver. Eu não devo permitir que a minha consciência, o Espírito Santo, continue a me acusar, e eu achar que está tudo bem, que eu não preciso fazer nada. Então não é do agrado de Deus que eu continue oferecendo ofertas manchadas, ofertas sujas, ofertas imperfeitas. Eu vou fazer o melhor que eu posso. E às vezes o melhor que eu posso é resolver o meu problema com alguém, é resolver a minha dificuldade com outra pessoa. Então Jesus diz, reconcilia-te, vai primeiro reconciliar-te. E essa palavra reconciliação, irmãos, ela no original, ela dá a ideia de experimente mudança. Reconciliação aqui é uma mudança de relacionamento. É um relacionamento que estava quebrado, era uma amizade que estava desfeita, né? Às vezes acontece dentro da própria família. Eu digo isso porque eu passei vários anos brigado dentro de casa com meu próprio irmão, anos.
As pessoas vinham falar comigo e ele não dava o recado para mim. Ele dizia, vai lá, entra e fala com ele você. Do mesmo jeito eu. Passamos vários dias, meses, intrigados, sem falar um com o outro, por causa de um suco de maracujá. Por causa de uma besteira, irmãos, a gente se intriga com alguém, a gente deixa de falar com alguém. E isso aconteceu, né, durante muito tempo. Não sei se foram anos, eu não lembro, mas foi um bom tempo. E aí, às vezes acontece dentro de casa, às vezes isso acontece no trabalho, às vezes isso acontece na igreja, na vizinhança, em vários relacionamentos que nós podemos ter. Então, reconciliação que é? Eu perdoo, mas agora não vai ser mais como antes. É o que a gente diz. Aí você imagina você chegando para Deus, você pedindo perdão, e Deus dizendo, eu perdoo, mas agora não vai ser mais como antes. Né? Como é que a gente ia se sentir? Deus dizendo isso para nós, eu te perdoo, Rafael. Te perdoo, Suiane, mas agora eu quero distância de você. Eu te perdoo, mas eu quero você bem longe. Não quero te ver nem pintado de ouro. Como é que a gente ia se sentir? É assim que Deus faz? Foi assim que o pai do filho pródigo fez? Pode vir, mas espera aí, não é assim não. Né? Não, deu um abraço, correu, beijou, restabeleceu, reconciliação, é isso. É claro que a confiança ela vai sendo ganha aos poucos, porque Deus sabe o coração, a gente não. Mas a nossa intenção é que não seja igual a antes, seja melhor do que antes. Reconciliação é isso. Né? Lembra José do Egito? Como foi que ele tratou os seus irmãos? Está aí um homem que tinha motivo para ficar magoado, para ficar rancoroso. Vocês podem vir, mas vocês vão ficar lá no fim do Egito, lá longe de mim. Não. Eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês, e eu vou sustentar a família de vocês. Pode trazer, que eu cuido de todo mundo. Então, reconciliação verdadeira é isso. O nosso coração é que é duro e não quer. Mas a Bíblia ensina exatamente dessa forma, né? Os coaches, cuidado com os coaches, estão ensinando errado, viu? Inclusive, eu queria só abrir um parêntese para compartilhar com vocês algo que eu ouvi sobre essa teologia coach. E eu achei muito interessante. Ela diz que o evangelho coach, aquele evangelho que você nasceu para vencer, né? Se você se esforçar muito, você vai alcançar. Isso torna o ser humano agressivo. Por que que a mensagem coach torna o ser humano agressivo? Porque o coach diz o quê? Se você se esforçar, você vai estar em primeiro lugar. Então, eu nasci para ser o primeiro lugar. Então, eu vou brigar com alguém que está do meu lado, competindo comigo. O Evangelho não. O Evangelho diz que juntos, nós venceremos e chegaremos no céu. Então, olha como é diferente. Né? O Evangelho é totalmente diferente das teologias mundanas. Então, vamos ter cuidado com o que a gente escuta, parecendo palavra de Deus, mas não é. É contrária a palavra do Senhor. O Evangelho diz que todos podem ir para o céu, não tem competição não. Nós todos podemos ser vencedores. Amém? Então, Jesus diz, reconcilia-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Olha que interessante, irmãos. O meu problema com meu irmão pode interromper o meu serviço a Deus? Sim. Por quanto tempo? Por pouco tempo. Então não é, eu estou com problema com meu irmão, então eu vou me sentar, não vou mais servir. Não. Não é isso não. Né? Pelo contrário. Eu posso sim, eu vou aqui adiar por algum momento, mas é só no tempo que eu vou lá, resolvo e volto. Tem pessoas que deixam de servir a Deus por causa de problemas interpessoais. Tem pessoas que deixam de seguir a Cristo. Se você perguntar a pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, muitas delas se afastaram por problemas interpessoais. Não, eu não vou ser hipócrita de servir a Deus com problema. Não precisa, resolve o problema para servir. Não é para continuar, não. Isso não é para interromper de forma definitiva, não. É só enquanto resolve, aí continua servindo. Porque nós não podemos parar de servir a Deus, irmãos. Né? Irmã, cadê o microfone? Quem está em casa escutar. Para quem? De quê?
Sim, muitos têm dúvidas sobre isso, né? Glória a Deus. Assim, pastor, eu trabalho com vendas, né? Sim. Eu trabalho com vendas. Já aconteceu comigo de a pessoa vir até mim, a gente ser amigas, né? Amigas que eu falo assim, questão de decorrer do dia a dia, né? Aí o que acontece? A pessoa compra, né? Para a pessoa não pagar, a pessoa fica chateada com a gente, né? Aí passa um período, um tempo, a pessoa, tipo, não, ela esqueceu, né? Aí começa a mandar aquelas mensagenzinhas, sabe? Bom dia, aí vai se aproximando de novo. Tipo, e aí, tu tem o que aí para vender, sabe? De novo. Essa pessoa, assim, geralmente o que acontece comigo, eu dou o bom dia e pronto. Encerro. Por quê? Porque eu já sei o que foi que aquela pessoa fez comigo no passado. Falo, mas bom dia, como é que você está? Alguma coisa assim. Mas a parte do que era antes é impossível, porque a gente, como ser humano, fica sempre com o pé atrás. Está querendo alguma coisa, entendeu? Entendi. Isso é normal. O que acontece, pastor? Eu acho que, para mim, o melhor, claro que a gente não pode ficar guardando mágoa, mas a gente tem que, né, ser vigilante também contra isso, pra gente, porque senão vai ficar todo o tempo aquela coisa, né, contínuo. E eu acho que isso não é legal. Eu acho que a gente também tem que ter sabedoria em relação a isso. Sim, com certeza. O que eu estou falando, irmã Jocilene, é com respeito a quem se arrepende. É mediante um arrependimento verdadeiro e genuíno e que se demonstra na prática. Não demonstra, aí eu tenho que continuar tratando como alguém que não se arrependeu. Entendeu? Pronto. Sim. Como eu disse, irmãos, a confiança, a confiança humana é diferente de Deus. Deus já conhece o coração e sabe quem se arrependeu de verdade ou não. Eu não. O ser humano não. Então é normal. Mediante o arrependimento de alguém, o relacionamento vai ser o mesmo. Quando foi que José... Isso é importante, ó. Com certeza. Zaqueu fez o quê? Né? Eu dou 4 vezes mais. É o arrependimento verdadeiro. Algumas pessoas não entendem por que José não se revelou logo para os seus irmãos. Será que José estava matando na unha, estava sendo cruel, né? Por que ele não mostra logo? Porque primeiro José queria saber se eles eram os mesmos ou não. José primeiro testou os irmãos. E depois que eles demonstraram que estavam arrependidos, porque José colocou à prova, aí ele... Vem cá, me dá um abraço. Aí o relacionamento foi o mesmo. É isso que eu estou dizendo. Não é mediante, a pessoa não fez nada. Irmãos, eu vou até além. Eu creio que nós não devemos dizer eu te perdoo sem primeiro ouvir um eu me arrependo. Porque tem gente que diz, né? Vai na televisão, não, eu perdoo você. Espera aí. No meu coração eu perdoo. Mas eu só posso declarar perdão para quem declarou arrependimento. É ou não é assim que Deus faz com a gente? Deus quer nos perdoar, mas Ele nos leva para o céu sem arrependimento? Não leva. Então nós devemos ser assim também. Eu vou conversar com alguém, eu vou pregar para alguém, né? Alguém errou, eu vou lá, olha, isso está errado, tal. Mas eu não chego lá dizendo, olha, você errou. Ei, peraí, eu te perdoo. Deixa a pessoa se arrepender primeiro. Deixa a pessoa mostrar, né, que ela está arrependida. Então José fez isso. Então, quando eu estou dizendo, irmã, que nós temos que procurar o mesmo relacionamento, é com alguém que verdadeiramente se arrependeu e está demonstrando isso. Ficou claro? Eu sei que não é fácil, porque mesmo que a pessoa se arrependa, a gente quer que ela pague, né? Agora sim,
Se ela se arrependeu verdadeiramente, então eu tenho que ver como eu posso me relacionar com ela da melhor maneira possível. Não na carne, porque se for pela carne, não, mas no espírito, como é que eu posso, né? E aí, claro que a questão de vendas, ela vai envolver pagamento, ela vai envolver uma série de coisas que demonstram o arrependimento. Não é só dizer, eu estou arrependido, me empresta mais 100, né? Espera aí eu vou perder mais 100. Tinha uma irmã muito conhecida aqui na Pajuçara, o Rafael conhece, eu não vou citar o nome, e às vezes ela tinha uns recursos, né? E ela, às vezes, emprestava dinheiro. E aí, a pessoa pedia, não pagava e depois vinha pedir de novo. Aí ela, não, mas a minha caixinha é assim. Para eu tirar, primeiro eu tenho que colocar. Então, como é que eu vou tirar mais dinheiro se você não colocou ainda o que deveria ter colocado, né? Como é que eu vou tirar mais 100 se você não depositou os 100 que você está devendo? Então, acabou o crédito, não tem mais crédito. Então, nesse momento, o arrependimento é o quê? É você pagar o que você estava devendo. É uma maneira de, né? Cadê o microfone? Dali, Tiaguinho? Quem está em casa escutar, né? Repetindo, meu pai contava uma história de um rapaz que tinha uma vizinha que vivia pedindo um ferro emprestado. Aí essa vizinha quebrou o ferro, devolveu o ferro quebrado e acabou. Não fui eu não foi comigo não, já veio assim, né? Aí esse vizinho comprou outro ferro novo e disse para a esposa, olha, da próxima vez que você vier aqui, você não empreste. Aí a esposa, mas como é que eu vou dizer? Diga que está no prego. Aí o que foi que ele fez? Pegou um prego bem grande, pendurou na parede e botou o ferro pendurado no prego. As mulheres, não posso te emprestar porque o ferro está no prego. Rapaz, que estratégia, viu? Glória a Deus. Então, Deus nos dá sabedoria, né? Para nós agirmos para o bem das pessoas. Isso nos ensina também as pessoas. Amém, irmãos? Já vimos então o que nós devemos fazer. Se ao trazermos ao altar a nossa oferta, ali nos lembrarmos de que nosso irmão tem algo contra nós, com motivo, porque realmente nós fizemos. E às vezes sem motivo, você está com a impressão que o irmão tem algo contra você, você nem lembra. Mas eu vou procurar, só para ter certeza, foi o meu caso, com o exemplo que eu citei no início. Eu não lembrava de algo que eu tinha feito, mas o irmão não estava me tratando mais como antes. Isso eu tenho que conversar com ele. Chegando lá, ele disse, não, é impressão sua. Eu estou com alguns problemas e tudo. Às vezes é impressão mesmo nossa. E o inimigo quer agir em cima disso. Todo caso foi bom, né, porque ficou resolvido. Mas em seguida, Jesus mostra por que, irmãos, tomar essa atitude difícil de ir até o irmão, de procurá-lo. Olha os versos 25 e 26. Mateus 5, 25 diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Entras em acordo sem demora com o teu adversário. O adversário aqui não é o diabo, viu? O adversário aqui não é o acusador. O adversário aqui é o acusador humano. É a pessoa que tem algo contra você. E agora ela está indo tomar as providências. A imagem aqui é de alguém que está indo no tribunal te denunciar. Então você fez algo contra ela, você a machucou, você a injuriou. E agora ela está indo para o tribunal. E percebam que Jesus mostra uma certa urgência aqui, né? Entra em acordo quando? Sem demora. Jesus não diz, entra em acordo assim que der certo. Ou então resolve o problema com o teu irmão assim que você tiver a vontade. Bateu a vontade? Vai lá. Irmãos, a gente depende muito da nossa vontade. Ah, eu não estou com vontade, eu não faço. Você só vai trabalhar quando está com vontade? Não, você vai sem vontade, chovendo, gripado, com dor de cabeça, mas vai.
Então, as coisas de Deus não dependem da nossa vontade, tem que ser contra a nossa vontade, né? Então, entra em acordo sem demora. Inclusive, se eu fosse dar um título para o nosso estudo, seria esse: entra em acordo sem demora. Por que tem que ser sem demora? Porque à medida que o tempo passa, mais grave fica. Quem já teve problema com alguém sabe, né? Quanto mais o tempo passa, mais cimenta, mais agrava, mais piora. Tem a frase que diz: o tempo cura tudo. Rapaz, o tempo não cura nada. Ele piora as coisas, vai piorando com o tempo. Quem cura é Deus, né? Eu até falei sobre isso na semana. Quem cura é Deus, o tempo não cura. O tempo pode até piorar a situação errada, equivocada, o problema que está havendo. Então, vai o mais rápido possível. Enquanto estás com ele a caminho, lembra? A ideia aqui é de alguém que está indo no tribunal. Enquanto há oportunidade, chama ele, diz: ei, vem cá. Vamos não, mano, ainda está longe ainda. Vamos resolver logo por aqui, né? Eu já fui para tribunais algumas vezes, não como réu, mas como representante da empresa na qual eu trabalhava, uma metalúrgica. E aí o meu patrão mandava eu ir com um advogado, né? E na maioria das vezes, irmãos, o advogado, ele chamava a gente e dizia: ei, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo aqui, ficar bom para tu, bom para mim? E aí o meu patrão me autorizava a dizer se deveria ser feito o acordo ou não, né? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo, que antes de entrar na sala do juiz, chama logo ele, faz um acordo com ele, resolve o problema com ele. Senão o quê? Você vai sofrer as consequências. Aqui está falando de tribunal humano, mas a gente pode trazer para o espiritual. Isso vai trazer consequências espirituais para nós. O problema que a gente tem contra alguém, o pecado que a gente cometeu contra alguém, vai trazer resultados ruins para nós. Então, antes disso se agravar mais, vamos logo procurar, vamos resolver com urgência, com rapidez. Porque aí Jesus disse: senão, em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Qual é a menor moeda brasileira? De menor valor? Menor moeda brasileira, qual é que tem o menor valor? É o centavo, nem tem mais, né? Nunca mais eu nem vi. Hoje é bala. Centavo é trocado por bala no mercantil. Mas é exatamente essa a ideia aqui. Jesus fala de quadrante. Não sairás dali enquanto não pagares o último quadrante. Quadrante era a menor moeda romana, era aquela de menos valor. Jesus disse: você não vai sair de lá enquanto não pagar o que você deve. É melhor resolver logo, vai logo, procura, corre, fala com a pessoa, pede perdão se for preciso, né? Resolve logo, senão vai trazer consequências graves. Quem já passou por isso? Quem já teve que ir até alguém, né, sentiu, o Espírito Santo falou, você percebeu, você lembrou, você teve que ir até alguém, você pediu perdão. Teve alguém? Rafael? Só Rafael? Mais alguém? Teve que ir? Eu acho que todos nós, né? Quem não erra, quem não peca, quem não diz o que não deveria ter dito, quem não faz o que não deveria ter feito. Todos nós precisamos ir. E mesmo não sendo fácil, porque não é, o orgulho não quer deixar, né? Deixa do jeito que está. Mas mesmo não sendo fácil, é algo necessário. E eu digo mais, é algo que nos engrandece. Você vai todo quebrado, você vai com medo, você vai nervoso, e você volta assim, ó, eita glória, resolvido o problema. Você volta aliviado, né? Você volta sem um elefante nos ombros, de tão maneiro que você vem, você resolveu o problema. É isso que o inimigo não quer que a gente saiba, que a gente creia. Não, não vai não. Isso vai diminuir você, isso vai diminuir a sua honra. Pelo contrário, irmãos, vai nos fortalecer. Sabe, sempre que aqui na igreja a gente precisa sentar para conversar, às vezes eu como mediador, ou às vezes como participante, eu sinto a presença de Deus tão forte no final, e eu sempre digo: perdeu o diabo, né? Perdeu mais uma vez, inimigo, porque só quem perde é ele, irmãos.
quando nós procuramos alguém, quando nós resolvemos algo com alguém, só quem perde é o inimigo das nossas almas. Nós ganhamos, a outra parte ganha também. Então, se um dia você precisar, não sei se está precisando, mas se um dia você precisar fazer isso, faça, e faça o mais rápido possível. Na ceia, inclusive, eu sempre recomendo, pode cear, mas já ceia marcando o dia que você vai lá na casa do irmão. E vai, no dia tem que ir, né? Amém? Amém, irmãos? Pastor, mas isso aí não se aplica para mim, não. Não se aplica para mim porque não fui eu que ofendi. Eu fui o ofendido, eu fui a ofendida. Aqui Jesus fala no caso de eu ter pecado contra alguém. Mas e no caso contrário, e no caso oposto? E se for alguém que pecou contra mim, o que é que eu faço? Quem é que sabe? Carlos, leva ali, Tiaguinho. Pastor, quando o senhor falou nesse momento aí, eu lembrei que o senhor já fez essa pregação várias vezes. E uma delas, o meu supervisor na época tinha me magoado demais lá no trabalho. E eu fiquei com muita raiva dele, muito ódio, trouxe pro coração. Aí eu ficava me martirizando toda a vida. Aí quando o senhor trouxe essa palavra, aí eu fui lá pedir perdão a ele, ele não entendeu, ele ficou sem entender. Não, mas eu te perdoo e tal. O cara não era nem... evangélico, era mundano mesmo, mas ele não entendeu por que eu cheguei assim, entendeu? Mas expliquei para ele que a gente não deve ter mágoa das pessoas, e aí ele foi mais ou menos entendendo, mas eu acho que ele ainda ficou voando. Eita, mas Deus. Quando o senhor falou aí, eu lembrei dessa forma. Glória a Deus, louvado seja Deus, Carlos. E fica marcado no coração da gente, né? Porque é um alívio que a gente sente, né, Carlos? Assim como você sentiu, eu também senti. Everardo. Pastor, às vezes, quando acontece ao contrário, muitas vezes com palavras, às vezes a pessoa diz palavras que outro irmão não gosta. Só que você está achando que está beneficiando as pessoas com palavras, né? Mas outra pessoa diz, eu não gostei. Só que essa pessoa, como não gostou, você não sabe nem se você pode ir até essa pessoa para se reconciliar com ele, porque você não sabe, né? Você não sabe se essa pessoa se magoou com você. Então, é mais fácil você ir, todas as pessoas que estão assim dentro de uma igreja, que quando tiver oportunidade, justamente agora na oportunidade da Santa Ceia, é que as pessoas possam dizer, irmão, se alguém se ofendeu comigo, algumas palavras que eu não chegou ao ponto de ofender, mas se você se ofendeu comigo, venha até a mim, me peça perdão para que nós possamos resolver. Porque às vezes as pessoas ofendem outra e as pessoas, mas não vai se reconciliar, nem a pessoa se reconcilia porque aquela pessoa que se ofendeu com as minhas palavras, né? E eu inocente não sabia se ele estava ofendido comigo, que eu acredito que muitas pessoas podem ter feito isso, não sei agora, mas para trás. E eu pedi às pessoas, irmão, se você tem alguma coisa contra mim, me perdoe, ou venha até a mim para que a gente possa conversar. Então, se eu acredito que, se a pessoa não chegar até a pessoa para se reconciliar, eu acredito que, dentro do padrão, você já está perdoado, porque você avisou e multiplicou 2 vezes de volta e a pessoa não se chegou. Ou então, muitas vezes saiu da igreja porque não gostou de palavra, isso, aquilo, outro, para não ofender o irmão, saiu. Não vejo porque esse irmão não estava sabendo de nada. Como um caso que aconteceu aqui, e o pastor sabe, eu não vou citar o nome, porque essa pessoa não está mais aqui. Mas um dia aconteceu que, no batismo mesmo, pastor, no batismo, e eu fui fazer a abertura do culto, e eu peguei, acho que o pastor já sabe mais ou menos de quem eu estou falando, deixei o material, estava limpando a água, e eu deixei o material ali, né? E fui abrir o culto, para quando terminar, eu pegar e
E essa pessoa ficou indignada comigo e eu inocente. Só que essa pessoa falou para o pastor. Sim. E eu, meu Deus, mas aí ela não veio até mim, que eu pedi perdão muitas vezes e pedindo as pessoas para vir até a mim e as pessoas não veio. Ou seja, hoje eu quero bem a eles, tudo mais. Mas assim, você faz uma coisa que ofende as pessoas, mas as pessoas não têm coragem de chamar para se reconciliar. Porque assim, Everardo, essa estratégia é muito boa. Ela é boa quando eu não sei ou quando eu não lembro de ter feito algo contra alguém, né? E às vezes acontece a gente magoar alguém e aproveitar uma oportunidade dessa, como o irmão sempre faz, e dizer, olha, se eu magoei alguém, me procure. Você está mostrando um coração aberto para se reconciliar com alguém, né? Agora sim, quando eu sei, alguém me disse, aí é minha responsabilidade ir até ele, né? É minha responsabilidade ir até ele e resolver, porque pode ser que esse irmão não venha, porque ele está magoado, isso, aquilo, não quer se magoar mais. Por isso Jesus diz, dê o primeiro passo, vá até ele. Então, quando eu não sei, eu lanço o convite geral. Mas quando é algo específico, eu sei que foi aquela pessoa, eu magoei aquela pessoa, ou ela acha que eu magoei, então eu posso ir, olha, eu estou com a impressão, ou alguém me falou, comentou, é verdade isso? Essa pessoa negar, dizendo, não tem nada não. E aí entre ela e Deus, eu fiz a minha parte. Entendido? E aí tem o outro caso. No caso, é quando alguém errou contra mim. O que eu devo fazer? Devo deixar para lá? Ou não? O próprio Jesus responde essa pergunta, para a gente encerrar, lá em Mateus, ainda aqui em Mateus 18, 15 a 18. Mateus 18, 15 a 18. Amém? Mateus 18 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, desiste. É isso? Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender? Agora pronto. Não, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, como alguém de fora, como descrente. Não está querendo se arrepender, então eu vou me afastar dessa pessoa. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Advertência. Sim. Irmãos, o mundo, ele vê na palavra de Deus princípios, né? E imita muitos dos princípios da palavra de Deus. Então aqui fala de vários passos que devem ser dados quando alguém me fere. Pecar contra mim é alguém que fez algo contra a minha pessoa, né? Alguém que manchou a minha reputação, por exemplo, ele pecou contra mim. Espalhou por aí um boato sobre a minha pessoa, pecou contra mim. Comprou e não pagou, viu, irmã? Pecou contra mim, né? Pisou no meu pé, pecou contra mim. Me agrediu fisicamente, aí é a polícia, né? Não, pecou contra mim. Irmãos, vários passos devem ser dados, mas algo é comum entre todos. Quem vai, sou eu. Quem vai é o ferido. Quem vai é o atingido, não é o agressor. Então lá em Mateus 5, o agressor vai. Eu sou o agressor, eu vou. Aqui em Mateus 18, eu sou o agredido, o que eu faço? Eu vou também. Esse Jesus não deixa a gente, né, acomodado, não. Nós temos que ir, irmãos. Por que nós temos que ir? Porque é vantajoso para mim ir até o meu irmão.
Ele vai dizer, ganhaste ao teu irmão, você ganhou uma vida. Quem ganha uma vida tem um galardão de Deus, tem a recompensa de Deus. Então eu sempre digo, quem for primeiro é o mais forte. Duas pessoas brigaram, qual das duas deve ir primeiro? As duas devem ir. Quem chegar primeiro é o vencedor, né? É o mais forte, é a pessoa mais madura, é o mais humilde. E é quem vai ganhar mais. Quem for primeiro vai ganhar mais. Mas vai com brandura, né? Arguir aqui significa, olha, eu tenho que te levar ao arrependimento. Você errou. Você errou nisso, nisso, nisso. Não é chegar lá e dizer que nada aconteceu. Você errou. Mas vai com amor. É por isso que eu recomendo, Jocelyn, que a gente ore primeiro. Porque quando você ora, você se quebranta e você quebranta alguém. Eu não aconselho você ir precipitadamente. Tem que ser rápido. Mas no rápido eu oro. Então, Senhor, estou planejando ir em fulano de tal. Não estou querendo ir. Me ajuda, porque meu coração está assim, assim, assim. Me acalma, Senhor. E vai acalmando ele também, porque senão o negócio não vai dar certo, né? E aí a oração ela vai quebrantando, certo? E aí você tentou, você não conseguiu, chama alguém para ajudar. Alguém da igreja, alguém de confiança, maduro. Não deu certo. Irmãos, é tão grave, mas tão grave. Olha como tem que ser resolvido. Diz para a igreja. O que quer dizer para a igreja? No culto da semana diz, olha, fulano de tal fez isso contra o irmão e não quer se arrepender. Vamos orar por ele, porque o irmão está duro. Aí ele nem a igreja quer ouvir. Isso é um descrente. Considera-o como gentil e publicano, como um de fora. Mas os passos foram dados por quem? Por mim. Amém? Amém, igreja? É difícil, é por isso que eu me tremi todinho. Eu me lembro até hoje, mas foi bom, irmãos, foi maravilhoso, né? Isso aí. Amém, glória a Deus. Que coisa difícil, né? Que tema difícil. E tem que ser bem compreendido, né? Esses 3 passos aqui de Mateus é se o primeiro não der certo, usa o segundo. Sim. Muitas vezes no primeiro já deu certo. Mas aí há a divulgação mal entendida que corrompe outras pessoas, né? E fica algo alastrado que às vezes se torna um inferno na vida de algumas pessoas. Então, esses 3 pontos é algo que a gente sempre traz desde sempre, né, Thiago? Acho que de 5 anos, né, já que nós estamos juntos, né? Creio que esses 3 pontos foi umas coisas, até por conta do início, né, de muitas coisas, né? Em você eu vejo um grande exemplo de perdão, de coisas que você nem lembra, né? Como eu te perguntei uma vez, né? Thiago, quem te deu mais trabalho e você não conseguiu se lembrar, né? Porque eu creio que o que eu vivo com você sobre o seu coração, sobre tudo que você passa para mim, sobre perdão, me ensinou muitas coisas, né? A gente, no início do nosso relacionamento, no início de todas as coisas, a gente passou por muitas coisas que, ao decorrer do tempo, né, muitas pessoas nos procuraram, né, nós também, né, precisava ser compreendido coisas que não foram compreendidas, né, precisava ser falado coisas que não foram faladas, e houve o tempo, não foi no tempo do quente, mas também no tempo que foram se encaixando todas as coisas, né, e muitas pessoas ali viram que falaram sobre o que não sabiam, né? E eu estou falando nesse assunto porque houve o perdão e foi uma das dificuldades muito grande, que você está inocente total de uma coisa, e chega uma coisa, chega outra, chega uma coisa e chega outra, e você fica assim sem saber o que é que eu vou fazer. Não, agora eu vou orar para ter o tempo para Deus responder aquilo que eu não posso responder. É porque, como você falou, como é que a gente vai saber sobre as pessoas, sobre as atitudes delas? Não é sobre... A gente poderia falar 1000 palavras que fosse. A pessoa só vai receber o que ela quer, né? Então, o próprio Deus testifica nos corações, o próprio Deus deu sonhos, né? Deu resposta, e Deus foi justificando todas as coisas, porque o justo, ele nem precisa se justificar. O próprio Deus o justifica. E eu creio, pastor, que essa luta aí vai ser até o último respirar, né? A gente vai ter que estar
sempre exercendo perdão e sempre também pedindo perdão, porque a gente também erra e a gente tem que reconhecer os erros, tem que descer um pouquinho, tem que pedir perdão, reconhecer os nossos erros, né? Às vezes escutar uma palavra dessa e achar que é só para quem me magoou, mas também é para eu que já magoei alguém, né? Então, é uma palavra que ela é muito profunda. A gente conversa com algumas pessoas que falam que tem ódio na alma, né? Esse ódio na alma, eu creio que Deus precisa curar, né? E ela precisa querer ser curada até o dia de partir, né? Para que possa obter a salvação. Não foi alguém que matou o meu filho, não foi alguém que estrupou alguém próximo de mim, eu achei muito horrendo, né? Foi alguém... Então, coisas que são mais difíceis ainda da pessoa exercer o perdão, né? Sobre alguém que assassinou alguém que você amava, alguém que fez alguma ruindade com alguém que você conhecia. Então, essa questão do perdão ainda vai muito além, né, do que somente de uma contenda ou somente de um pensamento que alguém teve contra você, mas sim sobre coisas que foram praticadas, né, contra alguém que a gente amava, que muitas vezes dói muito mais do que se fosse feito na gente. Então, é um assunto muito perfeito. Esse assunto ele tem que, sim, ser sempre falado, sempre relembrado, né, para a gente estar sempre... A gente sempre vai ter algo para perdoar ou para pedir perdão. E que a gente venha exercer isso, né, para que a gente também possa ser perdoado pelo Senhor que está no céu. Amém. Glória a Deus. O cano tem que estar sempre desentupido, né? O cano do perdão tem que estar sempre podendo ser usado. Então, hoje, irmãos, nós aprendemos, primeiro, que os nossos problemas interpessoais, eles precisam ser resolvidos. Nós não podemos caminhando para o céu com problemas, não. Eles têm que ser resolvidos. E eles têm que ser resolvidos antes de nós continuarmos servindo a Deus. Nós não podemos achar que vamos servir a Deus de qualquer maneira, não podemos. Tem que ser com urgência. O texto fala sem demora. Não apenas para o bem do outro, isso vai fazer bem para outra pessoa, mas também para o nosso próprio bem. Tanto no caso de nós termos ferido alguém, como também no caso de nós termos sido feridos por alguém. A prioridade da recompensa é para quem toma a atitude, né? Vai receber a recompensa primeiro e maior. Eu não sei se isso falou ao seu coração de alguma maneira, para mim falou. Eu creio que eu preciso procurar alguém, né? Alguém com quem eu acho que eu me magoei no passado, não é aqui da igreja, né? Alguém que está agora em outra igreja, mas para o meu bem, para o bem dessa pessoa também, para que nada fique sem ser resolvido, eu posso e devo procurar essa pessoa. Então é uma decisão que eu tomo também no meu coração. E eu creio que a cada vez que a gente estuda sobre isso, o Espírito Santo vai trazendo algo para a gente fazer, né? Não que seja fácil, mas precisa ser feito. Amém? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força e que a gente tenha coragem de obedecer. Amém? Vamos ficar de pé? Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença para mais uma vez agradecer pelo Teu agir em nossa vida, por falar ao nosso coração e por nos mostrar, Senhor, aquilo que não devemos fazer e por quê, como também aquilo que devemos fazer e por quê, Pai. Quero agradecer pela Tua palavra, agradecer pelo Teu Espírito Santo e agradecer porque o Senhor nos perdoa sempre que nós nos arrependemos, Pai. Muito obrigado por essa reconciliação que nós experimentamos contigo a cada dia, Senhor, sentir o Teu cuidado por nós. Senhor, às vezes a impressão que nós temos é que depois que nós nos reconciliamos contigo, o Senhor nos trata até melhor do que antes. O Senhor cuida mais de nós, nos abençoa ainda mais. É assim que nós queremos ser e fazer, Pai. Seja com o nosso coração, que ele seja limpo na Tua presença, como também, Senhor, nós possamos ajudar outros a também estarem com o coração assim. Abençoa o restante deste dia e o culto logo mais à noite nos traz de volta com o desejo ardente de render a Ti louvores, os quais o Senhor merece. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai
e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.